Uma informação importantíssima foi revelada nas últimas horas sobre a procura do Internacional por novos profissionais para o seu departamento de futebol. Um deles, um dos principais ídolos do torcedor colorado, bicampeão da Libertadores, Rafael Sobis, foi procurado pelo presidente Alessandro Barcelos nos últimos dias. Nesse vídeo eu trago mais detalhes sobre esse contato, a aproximação que vem acontecendo e as indicações que foram feitas por Rafael Sobis. E eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Gess Repórter, e nesse conteúdo a gente traz justamente informações importantes dessa procura do Internacional para um executivo de futebol, mas não só para um executivo, para um coordenador técnico também. Tem detalhes importantes dessa procura, a reunião com Rafael Sobis, uma reunião de mais de 3 horas. Eu quero te contar esses bastidores nesse vídeo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui. Estamos chegando aos 72 mil inscritos aqui no canal, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a de vocês também. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. E Societex, a tua empresa tem que pagar impostos, ela não tá livre disso e a Societex pode ajudar vocês, porque o governo federal já diagnosticou, você pode estar pagando impostos acima do que deveria estar pagando. Pagando impostos, ou seja, indevidamente, valores a maior, como a Societex chama, e chama o time da Societex porque eles vão ajudar vocês a verem quais são esses impostos e a principalmente recuperar esse valor que sim pode ser recuperado, tá certo? Chama o time da Societex e não perde tempo. Gente, vamos lá. O Internacional, desde a demissão do Magrão, aliás, eu trouxe essa informação, ainda antes da demissão do Magrão, a partir da última quinta-feira, iniciou contatos procurando profissionais para o departamento de futebol. A ideia inicial da direção colorada são pelo menos 2 nomes. Um executivo de futebol, alguém para o cargo, e aí o Inter já procurou o André Mazzuco, que trabalhou muito bem no Botafogo, depois de anos ajudou o Botafogo a ir para uma Libertadores, e que também esteve recentemente no Atlético Paranaense. Aliás, ele só saiu do Botafogo por um desejo seu. Questões familiares, ele é natural do Paraná, começou como preparador físico no Paraná Clube há anos atrás e quis voltar para o Paraná e ficar próximo da sua família, e surgiu a possibilidade de trabalhar no Atlético Paranaense, trabalho que não durou nem 3, 4 meses, todo mundo sabe como é o Petralha por lá, eu conversei com colegas do Paraná e ouvi isso, cara, não se sabe uma justificativa ao certo do motivo que fez o André Mazzuco ser desligado do cargo, mas o Alexandre Leitão, que era CEO, tinha outro membro do departamento de futebol do Atlético que também foi desligado junto do Alexandre Leitão, o CEO do clube, e do executivo à época, que era o André Mazzuco, mas é o nome mais referendado até o momento pela direção do Inter e que já foi procurado, o André Mazzuco. Só que o Internacional também quer, como eu disse, um coordenador de futebol. Na pior das hipóteses, o Inter vai ter um dos dois. Tá? Na pior das hipóteses, e a gestão Barcelos já trabalhou sem vice de futebol, já trabalhou sem executivo de futebol, trabalhou grande parte dela sem um coordenador de futebol, um coordenador técnico, que era uma promessa de gestão lá atrás, em 2020, na época da primeira eleição do presidente Barcelos. Então, assim, a ideia é o executivo e o coordenador. Se não der para ter os dois, o Inter vai ter um dos dois, ou o executivo ou o coordenador. Mas a ideia é ter os dois nesse momento e que o executivo seja o André Mazzuco. Porém, para coordenador de futebol, 2 nomes ganharam força nos bastidores, o Abel e o D'Alessandro. Eu já comentei isso aqui no canal, no vídeo de ontem à noite trouxe que o D'Alessandro disse que atenderia uma ligação do Inter, mas que até o momento não recebeu, e é um nome que vem crescendo junto do nome do Abel nos bastidores. E aí, nas últimas horas, Rafael Sobis, um dos maiores ídolos da história do Inter, gols em 2 finais de Libertadores, 2006 e 2010. 2006 contra o São Paulo, 2010 contra o Chivas do México no estádio Beira-Rio. O Rafael Sobis falou num programa no qual ele faz parte, que é o programa 4D Sports, no YouTube aqui, então se inscrevam lá no canal, só pesquisar ali na barra de pesquisas do YouTube 4D Sports que vocês vão achar. É um programa que tem
o Rafael Sobis, o Lucas Leiva e a Mauri Dornelles. E nesse programa, o Rafael Sobis disse que foi procurado pelo presidente Alessandro Barcelos e que teve uma reunião de praticamente 3 horas no estádio Beira-Rio, tomando um café com o presidente Alessandro Barcelos, e que o presidente o perguntou a sua intenção em trabalhar com o futebol e principalmente a sua intenção em trabalhar no Internacional. E o Rafael Sobis teria deixado claro para o presidente Alessandro Barcelos que essa não é a sua intenção no momento. E que dentro disso, conversa vai, conversa vem, eu citei quase 3 horas de conversa e de reunião entre o Sobis e o presidente Barcelos, que tem uma ótima relação, sempre tiveram. Na época das enchentes, o Inter voltou a treinar na PUC e o Rafael Sobis foi lá e conversou também com o presidente Alessandro Barcelos em um dia que o treinamento foi fechado para a imprensa. Rafael Sobis acompanha os jogos do Inter no Beira-Rio e muitas vezes fora do Beira-Rio. Eu já encontrei o Rafael Sobis no Zequinha, por exemplo, no Passo da Areia, vendo o Inter contra o São José, nesse ano que o Inter ganhou por 1-0 o gol do Depena no Gauchão. Então o Sobis é um cara muito ligado, não só com o presidente Barcelos de ter uma boa relação, mas com o Inter, principalmente, o clube e a instituição. E nessa conversa que eu citei que o Sobis disse para o presidente que não teria interesse em trabalhar no clube nesse momento, como coordenador, enfim, o presidente comentou sobre os nomes que o Inter procurou. E aí o Sobis falou muito bem do nome do André Mazzuco e citou, inclusive, que trabalhou com ele no Cruzeiro, né? Eu citei aqui no canal o Mazzuco antes do trabalho que foi muito elogiado dele no Botafogo, depois indo pro Atlético, ele trabalhou no Curitiba, no Cruzeiro, no Vasco e muitos outros clubes brasileiros. Ele citou que o Mazzuco é um baita cara e isso vai muito ao encontro da informação que eu trouxe pra vocês, que na maioria dos vestiários que o Mazzuco trabalhou, todos os jogadores adoravam ele. Ele falou que o Abel é um baita cara, mas tem que ver se ele tá no pique. De fato, o Abel fez uma cirurgia na região da coluna algum tempo atrás. A gente sabe que o Abel, se viesse, ele já tinha colocado como uma condição que era não viajar todos os jogos. Ele já fazia isso no Vasco, no seu último trabalho antes da parada. Então, assim, o Abel já é uma situação também que envolve outros pormenores. E o Sobis disse que comentou com o presidente que o perfil ideal, na opinião dele, seria o do D'Alessandro. E aí ele até cita aqui, tá? O Dali, sinceramente, acho que é o cara perfeito pra função. Acho que ele tem que conversar com o presidente, deixar o que passou pra trás. O Inter tem que ser maior do que as pessoas. O perfil do Dali de ser sanguíneo seria bom para o Inter, para a torcida e para os jogadores. Para tudo isso acontecer, várias pontas teriam que ser coladas, foi o que disse o Rafael Sobis, e a gente sabe ao que ele está se referindo, que é a dívida que existe desde a vinda do D'Alessandro lá em 2008, que algumas parcelas ainda teriam que ser pagas, também dentro da gestão Barcelos, não foram pagas. O D'Alessandro deu uma entrevista quando era gerente de futebol do Cruzeiro no ano passado, eu estava lá no Beira-Rio, e chutou o balde falando mal da gestão, indo contra a gestão, batendo de frente contra a gestão do presidente Barcelos, e a gente sabe que isso não pegou bem. O presidente Barcelos e a sua gestão sentiram isso, e a gente sabe, e é informação já naquela época, e hoje eu até conversei com algumas pessoas e ouvi a mesma situação, mas a ideia do D'Alessandro é: me ligou, vamos conversar. E eu ouvi de pessoas próximas e pessoas que circulam nos corredores do Beira-Rio que existe a chance, sim, existe a chance do presidente passar também o que aconteceu para trás e ter uma conversa com o D'Alessandro. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para ver se isso vai acontecer, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.